Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do Êxodo, no capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guardar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vamos orar mais uma vez, para que o Senhor fale conosco nessa noite, através da sua palavra. Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te pedimos nesse momento, que o Senhor fale conosco, Pai, através da tua santa e gloriosa palavra. Tu conheces as nossas necessidades, tu sabes, Pai, daquilo que nós hoje precisamos ouvir do Senhor. Portanto, Pai, fale conosco. Abra nossa mente, abra os nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra, Pai, e ao mesmo tempo recebê-la. Deus, eu te peço também, nós pedimos que o Senhor possa me usar nessa noite, no poder do Teu Espírito Santo. Eu não quero falar nada de mim mesmo, Pai, mas eu quero falar a palavra do Senhor. Eu quero ser um instrumento em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome e para o bem das nossas almas. Nós imploramos, Pai, pois dependemos totalmente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre verdades para lembrar em meio ao deserto. Verdades para lembrar em meio ao deserto. Deus muitas vezes nos conduz ao deserto. E é claro, irmãos, que nem sempre nós estamos dispostos a concordar com essa atitude de Deus. Por quê? Porque deserto é lugar de humilhação, deserto é lugar de provação, deserto é lugar de disciplina, como diz Deuteronômio no capítulo 8. Mas antes de discordarmos do Senhor quando Ele nos leva ao deserto, nós também precisamos lembrar que o deserto é também lugar onde Deus manifesta a sua providência, onde Deus cumpre as suas promessas e onde Deus habita no meio do seu povo. Israel foi conduzido pelo deserto pelo Senhor. E depois a sua libertação do cativeiro egípcio, que nós sabemos que durou 430 anos, diz o capítulo 12, versículo 37, que cerca de 600.000 a pé, sem contar mulheres e crianças, partiram pelo caminho do deserto. E depois, irmãos, de 40 anos vagando pelo deserto, Moisés reuniu o povo e diz, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, recordar-te-ás
de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Então Moisés passa a descrever ao povo como Deus manifestou a sua presença, cumprindo as suas promessas e fazendo provisões para as necessidades do seu povo. Esse texto, irmãos, que nós lemos, apresenta para nós algumas verdades importantíssimas. Verdades essas, das quais nós precisamos lembrar sempre quando formos conduzidos por Deus ao deserto. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que no deserto Deus manifesta a sua providência. Ou, em outras palavras, no deserto precisamos lembrar da providência de Deus. Meus irmãos, Israel deixou o Egito em direção a Canaã, a terra prometida. E havia 2 caminhos do Egito a Canaã. O primeiro caminho, mais curto, passava pela terra dos filisteus. O segundo caminho, mais longo, passava pelo deserto. O caminho da terra dos filisteus, mais curto, levaria, como alguns estudiosos têm dito, cerca de 15 dias para entrar em Canaã. O segundo caminho, mais longo, o caminho do deserto, como diz o versículo 18, era o caminho mais longo. E foi por este caminho que Deus, em sua providência, guiou o seu povo durante 40 anos. A pergunta aqui, irmãos, é: por que Deus não conduziu o seu povo pelo caminho mais curto? Por quê? A resposta está no versículo 17. Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Nós precisamos entender isso aqui, irmãos. Do Egito a Canaã, pelo caminho mais curto, havia fortalezas egípcias que controlavam quem chegava e quem saía do Egito. Além disso, essa rota passava pela terra dos filisteus, e Deus sabia que Israel não estava preparado para enfrentar um combate com os egípcios ou com os filisteus. Se esse confronto acontecesse, Israel, como Deus diz aqui, poderia se arrepender e querer voltar para o Egito. Por isso, meus irmãos, Deus, em sua infinita sabedoria, conduziu o seu povo pelo caminho mais longo, pelo caminho do deserto. O que temos aqui, irmãos, é o cuidado, é a proteção de Deus para o seu povo. Em outras palavras, nós estamos diante da providência de Deus. E como nós já falamos aqui, providência de Deus não significa somente quando eu estou precisando pagar uma dívida e Deus me dá condições de pagá-la. Isso é providência. Mas providência é muito além disso, vai além disso. Providência também significa Deus nos conduzir para as dificuldades, a fim de tratar com a nossa vida, a fim de falar conosco, a fim de nos fazer crescer espiritualmente. Providência também significa Deus nos conduzir para o meio do deserto, para sermos instrumentos a seu serviço. Então a providência inclui tanto coisas boas como coisas ruins. Ruins do nosso ponto de vista, porque Deus é capaz de pegar as coisas ruins que acontecem conosco
e torná-las em bem, como a sua providência fez na vida de José do Egito. Então nós estamos aqui diante da providência divina, meus irmãos. Isso significa que Deus, em sua providência, muitas vezes nos leva pelo caminho mais longo, pelo meio do deserto. E é claro que nós nem sempre vamos entender o agir de Deus. Nem sempre nós vamos entender porque Deus está nos colocando em meio às dificuldades. Mas de uma coisa, meus irmãos, nós podemos ter certeza. Deus sempre conduz o seu povo pelo melhor caminho, ainda que esse seja o caminho mais longo, ainda que esse seja o caminho do deserto. Se Moisés ali tivesse perguntado aos anciãos de Israel por qual caminho eles deveriam ir, provavelmente eles tinham escolhido o caminho mais curto, o caminho que passava pela terra dos filisteus. Porém, o caminho mais curto nem sempre é o melhor. Nós precisamos, meus irmãos, entender que Deus planeja a nossa jornada, que Ele planeja o caminho através do qual nós precisamos e devemos andar. E Deus tem sempre boas razões, Deus tem sempre sábias razões por trás das suas escolhas. Foi no caminho do deserto que Deus protegeu o seu povo. Foi no caminho do deserto que Deus alimentou o seu povo com o maná do céu. Foi no caminho do deserto que Deus falou com o seu povo, manifestou a sua presença no meio do seu povo no Monte Sinai. O profeta Jeremias disse: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigiu os seus passos. Nós precisamos permitir que Deus dirija os nossos passos pelo caminho que Ele mesmo planejou para nós. E como é que nós permitimos Deus dirigir os nossos passos pelo caminho planejado por Ele? Quando nós ouvimos a sua voz, quando nós obedecemos aos seus mandamentos, quando nós fazemos a sua vontade, nós estamos permitindo que Deus dirija os nossos passos pelo caminho que Ele mesmo planejou para nós. Embora, meus irmãos, seja muitas vezes um caminho mais longo, o caminho que Deus planejou para nós é o único caminho através do qual nós podemos andar em segurança. É o único caminho no meio do qual nós podemos ter certeza que estamos sendo amparados pela providência divina. Então, quando estivermos no deserto, nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar da providência divina. Em segundo lugar, irmãos, esse texto nos mostra que no deserto precisamos lembrar das promessas de Deus. Versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Em primeiro lugar, um compromisso está sendo cumprido. Antes de morrer José do Egito,
fez seus irmãos jurarem dizendo, Gênesis capítulo 20, versículo 25, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Os filhos de Israel cumpriram o seu juramento, levaram os ossos de José. Esses ossos, irmãos, sendo levados pelo deserto, são um lembrete físico de que Deus cumpre as suas promessas. Segundo e mais importante, aqui José está fazendo uma declaração de confiança nas promessas de Deus. Em Gênesis capítulo 15, Deus disse a Abraão que a sua descendência seria peregrina em terra estranha. E depois de 400 anos, Deus os tiraria de lá. Deus julgaria os seus opressores e libertaria o seu povo e o levaria para a terra de Canaã. José, claro, conhecia essa promessa. É por isso que ele diz, certamente Deus vos visitará. De fato, meus irmãos, através de Moisés, Deus visitou os descendentes de Abraão, julgou os opressores e agora está conduzindo o seu povo rumo à terra prometida, rumo à terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. No Novo Testamento, Deus visitou o seu povo através de Jesus Cristo. Lucas capítulo 7 conta que Jesus ressuscitou o filho de uma viúva, a viúva da cidade de Naim. E aquelas pessoas que presenciaram aquele milagre, glorificaram a Deus dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Meus irmãos, em Jesus Cristo, a semente da mulher, o Emanuel, o príncipe da paz, o ungido, o filho de Davi, o filho do homem, o Cordeiro de Deus, o autor da vida, o leão de Judá, Deus visitou o seu povo. E Deus visitou o seu povo para cumprir as promessas do Antigo Testamento. As promessas feitas a começar em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa da semente da mulher, que viria para esmagar a cabeça de Satanás. E nós vemos no decorrer da Bíblia que Deus anuncia o seu Filho, o libertador, aquele que viria tirar o pecado do mundo através dos profetas. E Deus fez isso. Deus cumpriu a sua promessa. Deus veio para nos libertar, irmãos. E Deus veio para nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, irmãos, aquele que conhece e confia nas promessas de Deus, pode afirmar, certamente, Deus me visitará na minha aflição. Certamente, Deus me visitará na minha necessidade. Deus tem visitado o seu povo ao longo dos anos. Ao longo de toda a história bíblica, Deus tem visitado o seu povo. Porque Deus cumpre as suas promessas. Portanto, meus irmãos, quando nós estivermos em meio ao deserto, nós precisamos lembrar não somente da providência de Deus, mas nós precisamos lembrar também que Deus cumpre as suas promessas. Terceiro lugar, no deserto precisamos lembrar da presença de Deus. No versículo 20 nós somos informados de que o povo partiu de Sucote e se acampou em Etã.
a entrada do deserto. Porém, meus irmãos, o povo não chegou a Etã de forma desgovernada, sem direção. Eles não se perderam no caminho. Foi a própria presença de Deus que guiou o seu povo. O versículo 21 diz: o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante de dois símbolos. Nós estamos diante da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Qual é o significado desses símbolos? Eles representam a presença de Deus. Na Bíblia, fogo e nuvem estão frequentemente associados a Deus. Em Gênesis capítulo 15, Deus se manifestou a Abraão em um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa. Em Atos capítulo 1, versículo 9, Jesus, quando estava sendo assunto aos céus, a Bíblia diz que uma nuvem o encobriu da vista dos seus discípulos. Em Atos capítulo 2, a presença do Espírito Santo se manifestou na vida dos discípulos do Senhor em línguas como de fogo. E aqui em Êxodo capítulo 3, temos o fogo e a nuvem, a coluna de fogo e a coluna de nuvem. Em outras palavras, meus irmãos, temos a presença de Deus no meio do seu povo. No meio do deserto, nós precisamos lembrar de que a presença de Deus está conosco. E essa presença é constante. Ela jamais nos deixará. Como diz o versículo 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Meus irmãos, qual o objetivo da presença de Deus no meio do povo de Israel? A resposta está no versículo 21. Para os guiar pelo caminho. Para os guiar pelo caminho. Meus irmãos, a presença do Senhor Deus nos direciona. Hoje nós não temos a coluna de nuvem. Hoje nós não temos a coluna de fogo. Mas nós temos a palavra santa e bendita do nosso Deus. E nós também temos o Espírito Santo do Senhor para nos guiar. O Espírito Santo do Senhor que está conosco, representando Cristo. O outro Consolador que foi enviado após Jesus subir aos céus, como Ele prometeu, que enviaria outro Consolador para estar conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está presente em nosso meio através do Espírito Santo. O Espírito que nos guia mediante a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, como diz o Salmo 119, versículo 105. O Espírito Santo, meus irmãos, através da palavra de Deus, dirige os nossos passos sem nunca nos abandonar. Ele caminha conosco no deserto, Ele caminha conosco na provação, Ele caminha conosco na angústia. Nós somos peregrinos e muitas vezes enfrentamos os desertos da vida, mas uma coisa nós precisamos lembrar: a presença do nosso Deus.
A presença do soberano Deus está sempre conosco para nos guiar. Nós precisamos lembrar da presença de Deus. Presença essa, irmãos, que nós cremos. Nós cremos estar aqui agora. O Senhor prometeu que jamais nos abandonaria. Ele também diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Nós cremos que o Senhor está aqui. E Ele está aqui para nos direcionar, para nos guiar. Portanto, quando estivermos enfrentando o deserto, nós precisamos lembrar da presença de Deus. Há um hino no Cantor Cristão, 476, que diz assim: peregrinando vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Quando Deus, meus irmãos, nos conduzia ao deserto, que pode ser representado pelas dificuldades, pelas provações. Dificuldades e provações essas que têm um papel especial nas mãos de Deus para nos fortalecer, para nos provar, para nos trazer para perto de si, para nos ensinar lições que somente a dor pode nos ensinar. Quando estivermos no meio do deserto, nós precisamos lembrar, e lembrar sempre, de que no deserto Deus manifesta a sua provisão. No deserto Deus manifesta a sua presença. E no deserto Deus cumpre as suas promessas. Então, que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Que Ele possa nos levar nessa noite a crer na sua santa e inerrante palavra. E que nós vivamos, irmãos, a cada dia confiantes de que tudo aquilo que o Senhor falou, de que tudo aquilo que Ele fala na sua palavra é verdadeiro. E nós devemos aceitar a sua palavra. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Se quiserem ficar sentados, podem ficar. Eu quero colocar as nossas necessidades na presença de Deus. Então convido você, se você tem alguma necessidade, se você está passando pelo deserto, ou está a caminho de entrar no deserto, ou já está saindo, coloque a sua vida na presença de Deus, coloque a sua dificuldade, a sua luta. Eu queria orar por você nessa noite. Senhor da glória, nós, depois de ouvirmos a Tua palavra, nós cremos, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir as Tuas promessas. Nós cremos na Tua provisão. Nós cremos nas Tuas promessas. E nós cremos na Tua presença em nosso meio. E nós pedimos, Pai, que quando a nossa fé fraquejar, o Senhor nos ajude, o Senhor nos fortaleça através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, Pai, possa aumentar a nossa fé, pois nós oramos, ajuda-nos na nossa falta de fé. E eu quero pedir, Pai, nesse momento, por cada dificuldade que os meus irmãos estão enfrentando, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa manifestar o Teu poder na vida deles.
aqueles que estão enfrentando dificuldade no trabalho, nos relacionamentos, dificuldades espirituais, emocionais, físicas, financeiras, seja que natureza for a dificuldade. Eu quero colocá-la diante do Senhor e pedir a tua bênção. Pedir, Pai, a tua intervenção. Pedir a tua providência na vida dos meus irmãos. Não somente dos irmãos que estão aqui nessa noite, mas também daqueles que estão na cidade, daqueles que estão viajando, daqueles que estão morando fora. Que o Senhor possa suprir cada uma das necessidades dos teus filhos, Pai. Que o Senhor venha fortalecê-los em meio ao deserto, que eles possam lembrar que o Senhor é fiel. Nós pedimos também pelas nossas famílias, Pai, que o Senhor possa salvá-las, que o Senhor possa resgatá-las, tirá-las das trevas e trazê-las para o reino da tua maravilhosa luz. Ó Deus, nós não somos merecedores, mas nos baseamos nos méritos de Cristo. É por aquilo que Cristo fez, Pai, que nós podemos nos achegar a Ti. É pela obra consumada de Cristo na cruz que nós podemos nos achegar com confiança diante do Senhor, Pai. Porque diante do Senhor nós podemos obter misericórdia e graça para a ocasião oportuna. Ó Senhor da glória, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. E agora pedimos, Pai, que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de proteção, uma semana, Pai, de auxílio do Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, nós agradecemos. Amém. Amém.